Olá, hoje o RDTV recebe o Tenente-Coronel Dércio Santos da Silva, que é comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e coordenador do CIMAM, o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional do Corpo de Bombeiros, para falar um pouco do trabalho que foi realizado nesse ano em especial, que a estiagem foi muito grande, continua um pouco, porque as chuvas ainda não retornaram. Então, muito obrigada pelo senhor ter aceito aí estar conosco. A gente sabe que a sua agenda é bastante atribulada, né? Obrigada, Tenente Coronel. E a gente já queria, de início, falar um pouco assim desse trabalho que foi esse ano, em especial, nessa estiagem. O que vocês tiveram que enfrentar? Quais os pontos mais críticos aqui em Mato Grosso? Ok. Esse ano ele já era esperado com maior severidade, né? Tivemos o ano passado uma redução de 40%, em torno de 40%, o que isso traz um acúmulo de biomassa, inclusive, né? Com os primeiros registros, índices, relatórios do INPE, por exemplo, do INMET, entre outras agências, inclusive internacionais, já mostrava o efeito do El Niño no centro da América do Sul. E quem está no centro da América do Sul somos nós. Então, assim, nós já tínhamos isso em mente, isso desde fevereiro, março, né? Com isso, o Corpo de Bombeiros, desde o ano passado, tinha feito um workshop de avaliação institucional em que ele desconcentrava. Nós tínhamos uma sala de situação, que é uma sala que gere a resposta, faz a gestão de resposta dos instrumentos de resposta no terreno. E os comandantes regionais demandaram esse interesse de eles mesmos coordenarem essas salas. Então foi feito, do ano passado tivemos uma sala, esse ano tivemos 5 salas. Então, além de Cuiabá, tem Barra do Garças, Tangará, Cáceres e Sinop. Essa foi uma das estratégias montadas pelo Corpo de Bombeiros. Estratégia também, além das 23 unidades operacionais de bombeiros, nós formamos equipes de primeira resposta, porque como todo mundo sabe, o fogo ele começa pequeno. Então, quanto mais a gente tiver equipes de primeira resposta, menos danos ambientais, materiais e humanos a gente vai ter. E também os consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então, de 23 unidades, a gente passa aplicando 18 unidades a mais, ou seja, a gente passa de 23, a gente põe 18, que são as bases descentralizadas, que são equipes que ficam próximas às unidades de conservação do Estado, e ainda as brigadas mistas, onde é tripartite, onde existe o município, existe o Estado e existe a iniciativa privada fazendo com que esse instrumento funcione. Então, essas foram algumas de várias estratégias técnicas operacionais que a corporação fez. Falo também aqui não só pela corporação, Lidice, como você mesmo citou, eu sou coordenador adjunto do CIMAM, que é o Centro Integrado, como o nome ele remonta, a gente congrega ali os instrumentos de resposta, onde eles estão e qual a sua capacidade de resposta no terreno. Então a gente lá tem um mapa de distribuição operacional conjunto, onde eu sei onde estão as brigadas do IBAMA, onde estão as brigadas do ICMBio, né? Então a gente vai congregando e otimizando a resposta. Qual a melhor forma, quem é que chega mais rápido naquele incidente. Esse ano foi severo sim, né? Tivemos algumas adversidades, mas o que esperar de um estado de mais de 903 mil quilômetros quadrados, com 3 biomas diferentes, com várias áreas de preservação. Então assim, ano após ano isso se prova. É verdade que se a gente pegar uma série histórica, esse ano está longe da máxima, está longe da máxima e está abaixo da média, né? Mas teve uma repercussão mundial por causa da nossa floresta, por questões diversas. A verdade é que as agências estavam juntas e sabiam da adversidade que iam passar. Vocês estão nesse momento, inclusive, com a Operação Abafa Araguaia, né? Como é que está lá essa operação? Exatamente. Essa Operação Araguaia ela começou em 2016. A ideia foi congregar as agências que trabalham o sistema de responsabilização, a fase de responsabilização. É interessante saber que o ciclo do fogo no estado de Mato Grosso é disposto de 4 fases bem distintas. Uma prevenção, a outra preparação, que é a mais capacitação dos agentes, a resposta, que é o combate efetivamente dito, e também a responsabilização.
Essa operação Abafa que está acontecendo no Araguaia, denominada Abafa Araguaia, ela tem essa característica de responsabilização. A Politec, a SEMA, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, várias agências se reúnem com o mesmo intento. A gente faz uma ordem de operações conjunta, deslocamos para o local, estabelecemos um centro integrado de comando e controle, que é um caminhão que tem 12 postos de trabalho, cada posto de trabalho com dois monitores, com TI compatível, com radiocomunicação. Então a gente se estabelece em qualquer setor, instala a nossa internet, energia e ali a gente trabalha. Foi assim que foi feito na Abafa 1 esse ano, que foi no Médio Norte, ali na região de Sorriso, Novo Biratã, Vera e Feliz Natal. O Abafa 2 foi também ali no Médio Norte, foi Sinop, Marcelândia, União do Sul e Cláudia. E agora o Abafa 3 está sendo na região do Araguaia, onde nós estamos com duas bases, uma em São Félix do Araguaia e outra em Confresa. E depois essas duas equipes vão se reunir lá em Canarana e também fazer a varredura daquela região. Essas ações, elas são muito técnicas, elas são avaliações, primeiro, diárias a serem fiscalizadas por meio de imageamento, geoprocessamento, comparação. É possível a gente ver 3 meses atrás, 1 ano atrás, e a gente faz a dinâmica tanto do fogo quanto do desmate. Vale destacar isso, essa operação ela faz não só do fogo, ela faz do desmate, e daí a gente faz um trabalho junto com os peritos, que no caso Politec e Corpo de Bombeiros, né, faz a peritagem, o laudo, ou seja, já sai o documento, Lídice, pronto. Cada dia as equipes que a gente denomina lá de força-tarefa, elas saem com o processo pronto. O comandante do incidente apenas vai encaminhar para a Delegacia Especializada do Meio Ambiente, que a DEMA também faz parte, desculpa o lapso não ter falado, a DEMA também faz parte dessa operação, e daí já sai com o processo pronto para que seja devidamente responsabilizado o delegado. Se ele achar que precisa mais alguma diligência, ele pede a perícia oficial, mas a verdade é que essas operações ela têm tido resultado. Essas duas primeiras tivemos aí numa média de 37 mil hectares fiscalizados com 43 milhões em multas estimadas. Nossa. Na verdade, assim, a gente sabe, você falou em responsabilização, né? Quais são as tecnologias que vocês têm hoje à disposição para se conseguir para ter mais eficiência nessa fiscalização, nesse trabalho, inclusive, de responsabilização? Existe, além de sites abertos, de tecnologias mais acessíveis, mas não vou dizer que são menos importantes. Elas fazem os polígonos, a gente calcula por meio, por exemplo, de ArcGIS, o polígono da queima, por imageamentos. Mas existe uma nova tecnologia que foi implementada esse ano, foi comprada pela SEMA, contratada pela SEMA, que é o Planet, né? Então a gente utiliza o Planet e o Sentinel e outras tecnologias e outras informações. Com essas, por exemplo, Lídice, a gente consegue, em menos de 24 horas, ter alertas. Então, assim, não precisa a gente estar procurando área. O próprio sistema detecta a alteração de vegetação, certo? E ele emite o alerta. E daí resta apenas o Estado, as agências, ter equipes no terreno para ir lá naquele polígono, naquela coordenada. Chegando lá, ele vai fazer o trabalho ali de responsabilização ou demandar algum laudo, alguma perícia, caso seja necessário. O mais importante dessa tua pergunta, se me permite continuar nesse tema, é que não é apenas a responsabilização. Imagine só, antes nós éramos reativos, né? Ou seja, depois de alguns meses é que nós tínhamos essa possibilidade de chegar no local. Com esse sistema a gente vai evitar que o dano aconteça, porque 24 horas apenas. Eu acho que o infrator, é difícil até chamar de cidadão, se me perdoe, mas o infrator, ele vai ter uma surpresa muito grande. Quando iniciar o processo de desmate ou de queima, no outro dia pode ter uma equipe de fiscalização já batendo lá na sua fazenda, na sua área, e isso acredito que ninguém quer. Nem as pessoas dos aglomerados urbanos que recebem toda essa carga de fumaça e de prejuízo econômico e social, quer seja fechando rodovias, como aconteceu esse ano aqui em Mato Grosso, prováveis acidentes, animais silvestres mortos. Então, assim,
interrupção de energia elétrica, interrupção de internet, tudo isso aconteceu por causa de alguns. Então, acredito que esse não é o interesse da sociedade mato-grossense, né? Então, esses sistemas, eles são muito interessantes. Acredito que nós já temos técnicos na SEMI, no Corpo de Bombeiros e nas outras agências. Vamos expandir ainda mais. O Corpo de Bombeiros também tem acesso a esses sistemas. Foram treinados pela SEMA. Então, há uma ação muito fina, muito conjunta ali entre a Secretaria de Segurança, entre a Secretaria de Meio Ambiente e também a Casa Civil. Esses são os núcleos operacionais que fazem caminhar esses processos. O período de proibição de queimadas era para ter sido encerrado em setembro e foi prorrogado, né? Por que essa prorrogação? Até novembro que vai a proibição aqui no estado? Como é que ficou, que está isso? Exatamente. Essa decisão, ela partiu do impulso técnico, né, dos estudos de clima, de resposta, capacidade de resposta, de estiagem em algumas regiões, porque o tamanho do nosso estado nos obriga a dividir eles em regiões. Por exemplo, o ciclo do fogo ele começa no Médio Norte em junho, onde em outra região nem se fala nisso, né? Mas em final de maio já existe incêndio florestal, por exemplo, ali na região do Médio Norte, Sorriso e adjacências, já com a colheita do milho. Certo? Depois ele sobe um pouco mais, vai até Marcelândia, depois vai para o noroeste, Coniza, Apiacás, Aripuanã. Esse próximo passo do ciclo do fogo no nosso estado, ele desce com força ali para a região do Araguaia, que é onde nós estamos. Graças a Deus, o mesmo pouco volume, mas chegou alguma chuva lá no Araguaia. Essa semana, terça e quarta, estávamos combatendo incêndio já no Pantanal, que é o próximo ciclo pesado. Então, assim, ele é meio... É um ciclo que ele vai se movimentando dentro do estado, certo? Então, as agências eles estão cientes disso, a gente também modifica a forma de atuar e eu me perdi. Bom, mas tudo bem, a gente falando aí, né, da questão das queimadas, da proibição das queimadas. Da proibição. Né? Então, retomemos. Esse ciclo já estudado, a gente vê que ele, por exemplo, mesmo que a lei fala que é 15 de julho a 15 de setembro, ele começa antes. Então, assim, e ele também se prolonga. Os estudos técnicos já apontam isso por efeitos climáticos, por condições já estudadas e bem definidas. Né? Então, se a gente pegar a estiagem, por exemplo, a gente vai ver que a região do Araguaia, a região do Pantanal, foi que menos choveu nos últimos 30 dias. Né? Então, a gente vê que são regiões. Então, por essas questões, certo, houve essa proposta de prorrogação e foi prorrogado. Isso não quer dizer que a qualquer tempo também o governador interrompa, né, revogue por decreto esse período proibitivo. Né? Exemplo, algumas regiões o regime já foi suficiente, né, de chuvas, outras não. Creio que a SEMA, né, o CIMAN já foi consultado, nós já apresentamos o nosso parecer, né, já desmobilizamos algumas equipes, por exemplo. Nós tínhamos 18 equipes no terreno, hoje só temos 7. Né? Por quê? Justamente analisando regiões, o ciclo e a criticidade. Então, é baseado nisso que o governador decreta. É certo que já estão equipes técnicas de vários setores, né, da SEMA, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Politec, todos integrados já estão apresentando aspectos relevantes para essa decisão. A verdade é que algumas regiões realmente já se normalizou, já voltou a calma com a entrada da primavera, com as primeiras chuvas. O nosso inverno é muito severo, muito seco, muito quente. Lembrando a todos que esse ano a gente teve os incríveis 7% de umidade, chegamos a 7%. A gente está virando deserto, né? Exatamente. Clima desértico nesse com período. 42 graus de temperatura, com ventos fortes. Ou seja, é o que eu sempre digo, em Mato Grosso nós temos aspectos, fatores propícios ao incêndio. O grande desafio da sociedade e das instituições é evitar, ou evitar os danos, os grandes danos. Mas as condições são favoráveis, só falta mesmo a fonte de ignição. E essa, infelizmente, quem coloca somos nós mesmos. São os homens, né? Bom, para a gente encerrar, o senhor falou aí de um
dos trabalhos que vocês fazem, que é a prevenção, né? Então, assim, a gente sabe, e a gente estava conversando um pouco antes aqui de fazer a gravação, que existe, não é só nessa época que vocês trabalham e, né, e fazem toda essa atuação de combate, mas a própria prevenção, ela é importante durante todo o ano. Que tipos de trabalhos vocês fazem, o Corpo de Bombeiros faz, Tenente Coronel, para essa prevenção? Certo. Eu gostaria até de estender, Lides, se me permite, falar por todas as agências, como coordenador geral adjunto. Porque é um trabalho feito por todos, né? A gente vê aí a SEMA por meio da educação ambiental, fazendo trabalhos em escolas, em assentamentos rurais, em diversas áreas. A gente vê o IBAMA trabalhando a questão indígena com afinco, promovendo treinamento, promovendo conhecimento aos índios, apesar que tem a questão cultural, mas alguns cuidados que porventura eles possam ter. A gente vê o ICMBio trabalhando dentro da sua área ali federal, nas APAs, né, nas áreas de preservação ao redor, com conscientização, trabalhando com ações com trilheiros, com o pessoal de moto, fazendo caminhada, promovendo a consciência de preservação e conservação do meio ambiente. A gente vê o Corpo de Bombeiros, que é a minha instituição, fazendo concurso, com parcerias, inclusive com a ProSoja. Em 15 municípios fizemos, que é denominada SP2IF, que é a Semana de Prevenção e Preparação aos Incêndios Florestais, fazendo concurso escola, com prêmios, bicicleta, fazendo blitz nas cidades com maior índice, fazendo prevenção passiva, que é indo em cada produtor, em cada assentado, explicando a importância do não uso do fogo por ser crime e por agravar a saúde e ter outros prejuízos econômicos e sociais. Então, assim, são várias atividades que são feitas durante todo o ano. Como eu falei, o ciclo do fogo, ele tem 4 fases e a gente trabalha desde janeiro essas especificidades. Os treinamentos de brigada, tanto dos bombeiros quanto fora, treinamento do Exército, teve um incremento muito importante do Exército esse ano, né? Participação de uma Força Federal tão respeitada, tanto nas questões de combate, quanto nas questões de segurança. Então, assim, são várias ações que são feitas o ano todo. Inclusive, fizemos esse ano um treinamento específico para os jornalistas, ou seja, para os jornalistas ter condições melhores, né? Porque o jornalista é uma classe muito privilegiada, tem acesso a muitas informações, mas eles terem condições de pegar mapas, de saber onde consultar os focos de calor, evitar falar queimada, porque queimada é um instrumento legal do Estado, e tanta coisa foi ensinada. Então, assim, as corporações, as agências, as instituições têm buscado quanto mais disseminar o conhecimento, aspectos preventivos, como é a questão da prevenção, mas a gente quer aliados, né? E a imprensa tem um papel fundamental, e isso a gente tem buscado, e em destaque esse ano, a imprensa internacional aqui fez morada, né? Nós tivemos imprensa chinesa, alemã, portuguesa, francesa. Nossa. Né? E por diversas todo mundo preocupado, questões, né? Todo mundo preocupado com os incêndios, todo mundo preocupado com a Amazônia. E a verdade é que a prevenção, ela é o primeiro passo de 2020. E esse passo, ele é preparado em novembro e dezembro. Então a gente acaba, a TIF, como a gente chama, que é a temporada dos incêndios florestais, a gente já começa a fazer uma avaliação do que foi feito esse ano. Já observa os recursos orçamentários, as instituições, as integrações. A gente já constrói o que a gente chama de POTIF, que é o Plano de Operações para a temporada dos incêndios florestais de 2020. Então, em janeiro, ele já começa a funcionar, como você falou, Lites, já com as ações preventivas, as ações estruturais e não estruturais, para que possamos ter um 2020 com menos incidências de focos de calor e também com menos incidências de incêndios florestais, que é o grande objetivo. Tá joia. Obrigada pelas suas informações, por estar conosco aqui. A gente continua acompanhando aí todo esse trabalho, né? Acho que é importante a gente mostrar aí não só para os matogrossenses, mas para o mundo o que está sendo feito, né? As pessoas não fazem ideia do que é estar num estado, né, que tem todo esse desafio desse tamanho, né? Um estado gigantesco, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos e gostaria de destacar que o estado de Mato Grosso, ele é vanguardista
Ele construiu a primeira base aérea de combate a incêndios florestais, que é feita em Sorriso. Ele é um dos poucos estados da Amazônia Legal que dispõe de 2 aviões Air Tractor de combate a incêndio florestal. Nós promovemos curso de geoprocessamento a incêndios florestais, que é um dos primeiros do Brasil. Nós promovemos recentemente um curso de pós-graduação em incêndio florestal, que foi o primeiro do Brasil. Então nós temos o Centro Integrado Multiagências, que é referência para os outros estados da federação, inclusive. Então assim, o Mato Grosso, acreditem, mato-grossenses, nós estamos buscando, nós temos uma área de trabalho muito grande, né? Mais de 903 mil quilômetros quadrados com 3 biomas diferentes. Mas a verdade é, acredite, e também contribua para isso. O apelo que a gente faz das instituições é que a sociedade tem que se engajar. Na época do período proibitivo de uso do fogo, não use para limpar terreno, não use para nada que exponha a nossa vegetação e possa provocar os incêndios florestais. Então, é interessante que todos estejam engajados, essa é a mensagem que a Corporação e o Centro Integrado traz para todos nós. Tá joia, obrigada. Nós conversamos com o Tenente Coronel Dércio Santos da Silva, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e também coordenador geral adjunto do CIMAM, o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional. Então, essa entrevista ela fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você que conhece pessoas que se interessam por esse tema, que atuam, trabalham nessa região ou estão em regiões consideradas críticas, convido você a compartilhar, a curtir e compartilhar. Está aí disponível. Obrigada pela audiência. Até a próxima.